Índia. Em abril de 2012, em uma área arborizada perto da cidade de Pen, em Maharashtra, um homem que cultava lenha encontrou um saco plástico preto. O saco estava parcialmente coberto por folhas secas. Ao se aproximar, um forte odor de decomposição e arsênico chamou sua atenção. O homem imediatamente relatou o ocorrido à delegacia local, e a Força-Tarefa Distrital de Ispen chegou ao local. Dentro do saco, havia restos mortais humanos. O corpo estava tão carbonizado que nem o rosto nem quaisquer outras características externas eram reconhecíveis. O crânio, a pelvis e vários ossos longos estavam preservados, mas roupas, documentos e quaisquer pertences pessoais haviam desaparecido. A julgar pelo estado dos restos mortais, um período considerável havia-se passado desde a morte. Vestígios de um líquido inflamável, presumivelmente gasolina, também foram encontrados no local, indicando uma tentativa intencional de queimar o corpo. As circunstâncias e o local da descoberta não deixavam dúvidas, tratava-se de um assassinato para ocultar provas. A polícia enviou os restos mortais para o laboratório forense de Mumbai. No entanto, nenhuma correspondência foi encontrada nos bancos de dados de pessoas desaparecidas. A polícia de Mumbai e dos distritos vizinhos não recebeu nenhum relato que correspondesse à descrição ou à hora estimada do desaparecimento. Não havia características identificadoras, nenhum nome e nenhum familiar. O caso foi registrado como um corpo não identificado encontrado em uma área rural oficialmente, foi classificado como não solucionado. Durante as primeiras semanas, o material permaneceu sob análise. No entanto, a falta de evidências, suspeitos e informações do público levou rapidamente ao arquivamento do caso. O interesse diminuiu. A direção decidiu que, sem identificação, nenhum progresso adicional seria possível. Nenhuma perícia complementar foi solicitada. O caso foi esquecido. 3 anos se passaram. Foi somente em 2015, durante um interrogatório em um caso criminal completamente diferente, que o detento mencionou repentinamente saber a identidade do homem encontrado queimado sob uma camada de lama na floresta. Ele não fez isso por remorso. Seu motivo era pragmático: trocar informações para reduzir sua pena. Até então, ninguém sabia a quem pertenciam os restos mortais encontrados naquela sacola. Shiena Bora nasceu em 1987 em Shillong, uma cidade grande e densamente povoada, onde sua mãe, Indrani Bora, e seu pai, Siddharth Das, ainda eram muito jovens na época. O relacionamento entre eles era instável desde o início. O nascimento de uma filha não mudou isso. Mesmo assim, nenhum dos pais demonstrou qualquer desejo de assumir a responsabilidade pela filha. Algum tempo depois do nascimento de Shiena, a família recebeu um segundo filho, um menino chamado Mikal. Apesar de terem 2 filhos, o relacionamento entre Indrani e Siddharth se deteriorou rapidamente. Eles se separaram pouco depois do nascimento do filho, entregando a guarda das crianças inteiramente aos pais de Indrani, os avós maternos. Shiena e Mikal continuaram morando na casa de parentes idosos. Formalmente, nenhum dos pais abandonou as crianças, mas, na realidade, os avós eram os únicos responsáveis por criá-las. A situação financeira da família era modesta. Apesar disso, as crianças recebiam tudo o que precisavam. Siddharth Das não teve nenhum papel na vida das crianças. Ele desapareceu completamente do cotidiano delas. Indrani, por sua vez, mudou-se para Calcutá. Lá, matriculou-se na universidade. Ela cortou relações com os pais e os filhos. Não ofereceu nenhum tipo de apoio. Indrani mantinha os parentes informados sobre sua vida, não enviava dinheiro e não demonstrava interesse pelo destino do filho e da filha. Tudo relacionado ao seu passado parecia ter sido apagado. Apesar da ausência dos pais, os avós se esforçaram ao máximo. As crianças frequentavam a escola. Diziam-lhes que os pais estavam ocupados, que era necessário, mas, à medida que Shiena crescia, compreendia cada vez mais que a mãe se afastara voluntariamente de sua vida. O pai desapareceu completamente. Na adolescência, Shiena começou a sentir ressentimento e decepção. Não entendia porque a mãe escolhera a educação e uma carreira, mas não conseguia encontrar um lugar para a filha. Após a partida dos filhos, Indra não escapou completamente do seu antigo ambiente. Depois de se formar na universidade em Calcutá, começou a mudar de vida rapidamente. Casou-se com Sanjeev Khanna, um empresário de Calcutá. Este foi seu primeiro casamento oficial. Juntos, fundaram uma empresa e começaram a desenvolvê-la ativamente. Sanjeev já era bem-sucedido financeiramente, o que lhes deu acesso a um novo círculo social. Tiveram uma filha. No entanto, o relacionamento não durou. Desentendimentos, conflitos pessoais e uma luta pelo controle da empresa conjunta levaram ao divórcio. Em 2002, o casamento com Sanjeev foi oficialmente dissolvido, mas a parceria comercial sobreviveu parcialmente. Eles continuaram sendo coproprietários da empresa. Após o divórcio, Indrani não voltou para sua família, onde Shiena e Mikal permaneceram. Em vez disso, mudou-se para Mumbai, a maior cidade da Índia e sua capital financeira. Bancos, emissoras de televisão, bolsas de valores e grandes empresas de mídia têm sede lá. Mas, ao lado da opulência dos distritos centrais, dos arranha-céus, dos carros de luxo e dos clubes privados de Mumbai, existe outro mundo. Esta cidade também abriga algumas das favelas mais superlotadas da Ásia, privadas de serviços básicos como eletricidade e saneamento. O forte contraste entre pobreza e luxo é particularmente agudo. Foi nesse ambiente que o novo capítulo na vida de Indrani Mukherjee começou a se desenrolar. Ela iniciou um novo relacionamento com Peter Mukherjee, uma gestora de mídia que, na época, ocupava o cargo de diretora executiva de uma grande emissora de televisão. A união deles rapidamente se transformou em casamento. Após o divórcio do marido anterior, Indrani levou a filha consigo. A menina morou com eles e, mais tarde,
foi oficialmente adotada por Peter Mukherjee. Com Peter, Indrani consolidou sua posição nos círculos empresariais e sociais de Mumbai. Esse casamento tornou-se crucial para seu status e acesso a conexões influentes. Em seu novo ambiente, Indrani não tinha mais nenhuma ligação com sua vida anterior. Ninguém em seus círculos profissionais ou sociais sabia da existência de Shiana e Mikhail. Ela nunca os mencionou em conversas de negócios ou pessoais. Na versão oficial de sua vida, essas crianças nunca existiram. Nem mesmo seus pais, que moravam em Shillong, eram informados sobre seus movimentos, casamento ou negócios. Na elite de Mumbai, Indrani cultivava a imagem de uma mulher influente e independente. Ela frequentava eventos fechados, oferecia recepções e interagia com investidores e representantes da mídia. Nos círculos empresariais, ela era conhecida como cofundadora de empresas de sucesso e esposa de uma das pessoas mais influentes do mercado midiático. Era bem-vinda em clubes caros, desfiles de moda privados e fóruns internacionais. Por trás dessa imagem, sua vida pessoal era cuidadosamente ocultada. A chave para a estabilidade de sua nova vida era o completo sigilo sobre seu passado. Isso se aplicava especialmente a Shiana. Nenhum dos conhecidos ou parceiros de Indrani podia saber que ela tinha uma filha adulta de um relacionamento anterior. Nem mesmo Peter, seu atual marido, tinha pleno conhecimento dos detalhes. Ela alegava ter uma irmã mais nova, a quem criou. O primeiro contato com Shiana ocorreu apenas em 2006, quando Shiana contatou sua mãe por iniciativa própria, mas falaremos mais sobre isso adiante. Em 2006, Shiana tinha 19 anos. Ela havia terminado a escola e começava a pensar no futuro. A situação financeira da família continuava precária. Seus avós não podiam arcar com os custos da educação. Seu irmão mais novo, Mikhail, precisava de cuidados e atenção. Ele tinha problemas de saúde. Indrani não mantinha contato. No entanto, a jovem conseguiu encontrar o número de telefone da mãe. E no dia do seu aniversário, Shiana tomou coragem. Ligou para ela. A conversa foi longa. Pela primeira vez em muitos anos, Shiana ouviu a voz do homem que lhe dera a vida, mas que depois desaparecera. Indrani contou a Shiana que estava casada e morando em Mumbai. Tinha uma nova família e uma carreira de sucesso. Não explicou por que havia desaparecido, não pediu desculpas e não refletiu sobre o passado. A conversa foi reservada, mas o próprio fato de ter acontecido se tornou um ponto de virada. Shiana se ofereceu para retomar o contato. Queria reconstruir o relacionamento. Indrani não aceitou de imediato. Após algum tempo, ela anunciou que estava pronta para receber sua filha em Mumbai, mas com algumas condições. Ninguém em seu círculo social poderia saber que Shiana era sua filha. Ela teria que se apresentar como sua irmã mais nova. Indrani não explicou os motivos dessa proibição. À primeira vista, a oferta parecia uma oportunidade de mudar o destino de Mumbai, uma grande metrópole com muitas oportunidades. Para a China, significava a chance de estudar e começar uma nova vida. No entanto, na realidade, as condições de sua mãe exigiam que ela renunciasse à sua própria identidade. Vir para uma cidade onde não era reconhecida como sua filha e onde teria que esconder sua verdadeira identidade era uma decisão difícil. Mesmo assim, Shiana concordou. Ela queria uma mudança, ansiava pela proximidade com a mãe e esperava escapar da situação difícil em que se encontrava. Shiana saiu de Shillong e se mudou para Mumbai. Lá, Indrani a conheceu. Apresentou formalmente a filha como sua irmã mais nova. O novo círculo de Indrani aceitou essa informação sem questionar. Na família de Peter Mukherjee, o segundo marido de Indrani, ninguém sabia a verdadeira identidade de Shiana. Até ele estava convencido de que ela era irmã de sua esposa. Shiana entrou para a universidade. Conciliou os estudos com tentativas de construir um relacionamento com a mãe. Moravam na mesma cidade e se viam ocasionalmente, mas o relacionamento entre elas permanecia distante. Indrani não controlava rigorosamente a forma de comunicação. Desviar-se do papel de irmã mais nova era inaceitável. Discutir o passado era um assunto proibido. Qualquer tentativa de levantar questões sobre a infância, o irmão ou os avós era vista como uma violação de limites. Indrani não mantinha distância, não demonstrava afeto nem oferecia apoio emocional a Shiana. Ela se concentrava principalmente em sua nova família. Shiana se sentia uma estranha. Ao mesmo tempo, Indrani não discutia com Shiana a duração de sua estadia em Mumbai nem suas perspectivas. O apoio da mãe era informal e inconsistente. Qualquer tentativa de discutir as condições de vida, questões financeiras ou o futuro era recebida com frieza. Shiana entendia que dependia da decisão de alguém que não se dava ao trabalho de reconhecer abertamente sua existência. Mesmo assim, Shiana não foi embora. Continuou a ter esperança de que as coisas mudariam com o tempo. A oportunidade de estudar, morar em uma cidade grande e estar perto da mãe continuava sendo muito importante para ela. Shiana acreditava que Indrani acabaria se abrindo mais e que pelo menos algum tipo de proximidade se desenvolveria entre elas. Ela não precisava de reconhecimento público. Para ela, era importante que sua mãe, ao menos informalmente, a aceitasse e lhe permitisse sentir a felicidade de uma família feliz. O filho de Peter Mukherjee, Raul, morava na casa da família, onde Shiana o visitava ocasionalmente. Ele era adulto e independente, mas ainda morava com os pais. Desde o primeiro encontro, o contato entre Shiana e Raul havia sido estagnado. A comunicação, porém, se desenvolveu rapidamente. Eles tinham a mesma idade, frequentavam universidades semelhantes e compartilhavam interesses parecidos. Ambos eram dominados por pais autoritários. Em meio às restrições da comunicação formal dentro da família, o relacionamento deles se tornou uma zona livre. Logo, começaram a passar muito tempo juntos fora dos encontros oficiais. Um relacionamento romântico se desenvolveu entre eles.
Inicialmente, Indrani não percebeu a reaproximação. Shiena e Raul eram próximos, dentro da família, e essas interações não despertavam suspeitas. Mas quando ficou evidente que um relacionamento pessoal estava se desenvolvendo entre eles, Indra mudou sutilmente seu comportamento. Ela expressou discordância categórica e exigiu que o contato fosse interrompido. A justificativa oficial era que tais relacionamentos dentro da família, mesmo sem um vínculo próximo, criavam tensão. Indra não alegava que fosse moral ou socialmente errado. No entanto, seus verdadeiros motivos eram outros. Ela entendia que o caso entre Shiena e Raul representava uma ameaça direta ao seu segredo. Se o relacionamento se desenvolvesse, Shiena poderia revelar a verdade. Então ficaria claro que ela não era irmã de Indrani, mas sim sua filha. Isso destruiria a imagem que haviam construído e acarretaria consequências tanto pessoais quanto profissionais. Indra não tentou influenciar Shiena, ela a persuadiu, insistiu e, por fim, recorreu à pressão. Em certo momento, ela chegou a limitar o contato, enviando a filha para morar com os avós em Shelon. Ela esperava que o distanciamento temporário destruísse o relacionamento, mas o efeito foi o oposto. Razloka fortaleceu o vínculo. Raul continuou mantendo contato. Eles trocavam cartas, conversavam e faziam planos para o futuro. Ao retornar para Mumbai, Shiena deixou de depender financeiramente da mãe. Raul providenciou moradia para ela e ajudou com as despesas. Isso aumentou sua independência e reduziu a influência de Indrani. Apesar das proibições, Shiena não terminou o relacionamento. Raul, por sua vez, não sabia que sua amada não era a irmã mais nova de Indrani, mas sim sua filha. Ele a via como igual e não fazia ideia de que o caso deles estava comprometendo a verdade cuidadosamente ocultada. Em 24 de abril de 2012, Shiena combinou de se encontrar com Indrani. Segundo ele, eles jantariam juntos. Antes daquele dia, o relacionamento entre eles estava tenso, mas Shiena queria manter contato. Apesar dos conflitos passados, ela acreditava que isso poderia ser um passo para restaurar a conexão. Naquele dia, Shiena estava trabalhando. Após o término do seu turno, Raul foi buscá-la. Eles passaram algumas horas juntos. Shiena contou que encontraria Indrani naquela noite. Raul a levou até o local do encontro, um restaurante onde ela havia combinado de se encontrar com a mãe. Ele saiu do carro, se despediu e viu Shiena se aproximar do carro onde estava Indrani. O motorista estava sentado ao lado dela. Havia outra pessoa dentro do carro, mas Raul não a reconheceu. Shiena entrou. Raul observou o carro partir. Naquele momento, ele não tinha motivos para se preocupar. Sabia que Shiena encontraria Indrani e não esperava nada de incomum. No entanto, conforme a noite avançava, Shiena não retornou. Raul tentou ligar, mas Shiena não atendeu. Depois de um tempo, chegou uma mensagem de texto. Dizia que estava tudo bem e que ela passaria a noite na casa de Indrani. Raul ficou desconfiado. A linguagem usada era incomum. Shiena geralmente escrevia de forma diferente, mais vívida, com nuances emocionais. Essa mensagem parecia formal e fora do comum. Ele respondeu, pedindo que ela ligasse ou pelo menos gravasse um recado na caixa postal. Não houve resposta. Mais algumas horas se passaram. Raul começou a ligar. Em resposta, recebeu outra mensagem, curta e direta. Nela, Shiena supostamente escreveu que estava indo embora, que não queria mais continuar o relacionamento, que ele deveria parar de mandar mensagens e ligar. Ela pediu que ele a esquecesse. Raul ficou chocado. Alguns dias antes, eles haviam conversado sobre um futuro juntos. Não havia sinais de que o relacionamento estivesse em crise. Ele conhecia Shiena, seu estilo de comunicação, suas reações às dificuldades. Essa mensagem destoava do seu jeito habitual. Ele suspeitou que ela não a tivesse escrito. Na manhã seguinte, após o desaparecimento de Shiena, Raul tomou providências. Tentou entrar em contato com a mãe dela. Indrani não atendeu às suas primeiras ligações. Mais tarde, ela finalmente respondeu. Segundo ela, Shiena lhe contou sobre sua intenção de terminar o relacionamento com Raul e deixar a cidade. Indra não mencionou que supostamente teria sugerido que Shiena viajasse temporariamente para escapar da pressão. Ela alegou que Shiena concordou e foi para o exterior. Essa explicação pareceu estranha para Raul. O fim repentino do relacionamento, a mudança de planos e os desaparecimentos. Tudo aconteceu da noite para o dia. Ele continuou insistindo em contato, mas recebeu a mesma história como resposta. Logo conseguiu falar com Peter Kerji. O pai repetiu a mesma informação. Shiena supostamente havia saído por vontade própria e pedido para não ser incomodada. Raul não acreditou. Ele contatou a polícia. Os policiais o ouviram, mas se recusaram a colher seu depoimento. Explicaram que Shiena era adulta, tinha o direito de tomar suas próprias decisões e que seu desaparecimento não justificava uma investigação. Exigiram provas de que ela estivesse em perigo. Raul mostrou correspondências e mensagens que acreditava não terem sido escritas por ela. Isso não foi suficiente. Ao longo de vários dias, ele retornou repetidamente à delegacia. Solicitou uma investigação, pediu para entrar em contato com Shiena, para localizá-la por meio de números de telefone ou operadoras de celular. Em resposta, disseram-lhe que a ação policial era desnecessária, pois não havia fundamentos. Os policiais enfatizaram que não poderiam intervir até que houvesse sinais diretos de ameaça à vida. O tempo passou. Shiena não respondeu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Também não havia sinal de atividade nas redes sociais. Raul tentou descobrir seu paradeiro por conta própria, ligando para a universidade dela, para seus amigos do trabalho. A resposta foi a mesma. Ninguém a tinha visto desde o encontro com Indrani.
Raul voltou à delegacia novamente. Pediu que o desaparecimento dela fosse ao menos registrado oficialmente. Recusaram-se a ouvi-lo. O caso não foi aberto. A posição da polícia permaneceu inalterada. Uma mulher adulta pode partir por vontade própria. Raul não desistiu. Ele contatou os avós de Xiena em Shillong. Eles não sabiam de nada. Xiena também não os havia contatado. Os parentes estavam preocupados, mas sem saber o que fazer. Eles não tinham recursos. Mikal, o irmão mais novo, também tentou entender o que estava acontecendo. Ele ligou para a mãe, mas não obteve respostas concretas. Com o passar das semanas, surgiram cada vez mais indícios de que Xiena não havia partido por vontade própria. Nenhum de seus conhecidos tinha notícias dela. Nenhuma confirmação de viagem ou mudança de endereço. Nenhuma companhia aérea confirmou qualquer voo. Raul sentia que ela havia desaparecido por algum motivo. No entanto, apesar disso, a polícia não tomou nenhuma providência. Não houve busca oficial, nem discussão pública. O desaparecimento da menina não foi notícia. Para a maioria, simplesmente não existia. Apenas Raul, seu irmão e parentes idosos em Shillong deram alarme. Todos os outros permaneceram em silêncio. Em 2015, a polícia de Mumbai prendeu um homem chamado Shemwar Rai. Ele foi detido por posse e transporte de armas de fogo sem licença. Durante uma busca, várias armas ilegais foram encontradas com ele, permitindo que as autoridades abrissem um processo criminal completo. Inicialmente, essa prisão não tinha nenhuma ligação com o caso de Xiena Bora. Durante o interrogatório, percebendo a possível punição, Rai ofereceu um acordo. Ele alegou ter informações sobre um crime ocorrido em 2012. Suas palavras foram precisas. Eu sei quem matou a menina. A polícia não levou suas palavras a sério até que ele esclarecesse o caso. Rhys afirmou ser motorista de Indrani Mukherjee, esposa de Peter Mukherjee, e que realizava serviços particulares para ela. Ele alegou que, em abril de 2012, testemunhou e participou do desaparecimento de uma jovem, conhecida por todos como a irmã mais nova de Indrani. Acrescentou que o verdadeiro papel dessa mulher na família foi ocultado e que ela não era a irmã, como foi divulgado publicamente. Descobriu-se que, em 24 de abril de 2012, Indrani não instruiu seu motorista a levá-la a um local específico em Mumbai. Xiena deveria encontrá-la lá sob o pretexto de jantar. Raul, desconhecendo o perigo, levou sua namorada até lá pessoalmente. Rhys observou-a a entrar no carro. Indrani e seu ex-marido, Sanjeev, já estavam dentro. Mesmo antes disso, segundo Rai, Indrani já havia discutido a viagem com ele sem revelar detalhes. Ele percebeu que o evento era informal e mantido em segredo. Durante o trajeto, ofereceram uma bebida a Xiena. Poucos minutos depois de bebê-la, seu estado de saúde piorou drasticamente. Xiena ficou desorientada e perdeu a consciência. Indrani ordenou que não prosseguissem. O carro seguiu em direção aos arredores da cidade. A rota os levou para fora de Mumbai, em direção a uma área florestal no distrito de Pen. Quando o carro parou, Indrani e Sanjeev agiram rapidamente. Rai relatou que Sanjeev segurou o corpo de Xiena enquanto Indrani a estrangulava. Ele observou que Indrani agiu com confiança, sem hesitação. Tudo aconteceu no banco de trás do carro. Depois, colocaram o corpo em um saco plástico preto, que Rai havia colocado previamente no porta-malas, seguindo as instruções de Indrani. Em seguida, dirigiram para o interior da floresta. À noite, com pouca luz, pararam em uma área afastada das estradas. Rai, seguindo as instruções, ajudou a carregar o saco até o local combinado. Ali, ele alegou, Indrani e Sanjeev jogaram uma substância inflamável no corpo e atearam fogo. O fogo rapidamente consumiu a sacola. Eles esperaram as chamas se extinguirem. Depois, os três deixaram o local. Essas ações foram totalmente consistentes com as informações do arquivo do caso referente a um corpo carbonizado encontrado na floresta perto de Pena em 2012. Até então, a polícia não havia relacionado esses restos mortais ao desaparecimento do pneu. A confissão de Rai estabeleceu, pela primeira vez, uma ligação direta entre o evento e pessoas do círculo social da garota. Rai alegou ter agido contra a sua vontade. Na época, ele estava passando por uma situação difícil e precisava desesperadamente de dinheiro. Segundo ele, Indrani prometeu arcar integralmente com as despesas médicas de seus filhos em troca de que ele seguisse suas instruções. Raul não parou após o desaparecimento de Xiena. Anos se passaram, mas ele não desistiu de tentar descobrir o que havia acontecido. Nem a explicação de Indrani nem as recusas informais da polícia o convenceram. Ele sabia que a história de sua partida voluntária era uma mentira. Ele entendia que a verdade estava sendo escondida. Raul começou a reunir provas. Guardou correspondências, contatou amigos e desenterrou documentos antigos. Mais tarde, conseguiu obter anotações pessoais de Xiena, nas quais ela insinuava um relacionamento difícil com a mãe e o medo de que o segredo viesse à tona. Ela escreveu sobre pressão e sobre ser forçada a viver sob uma identidade falsa. Raul continuou insistindo em verificar seu paradeiro. Ele conseguiu um teste de DNA. Uma comparação de amostras biológicas confirmou. Xiena não era uma irmã mais nova, como Indrani havia afirmado, mas sim sua filha biológica. Isso destruiu a narrativa oficial que Indra havia apresentado a outros por vários anos. Motivos claros surgiram. Indra não tinha medo de revelar que tinha uma filha adulta de um relacionamento anterior. Numa sociedade onde a imagem e o status são primordiais, tais informações poderiam prejudicar a posição dela. Peter não sabia a verdade. O casamento deles foi construído sobre uma biografia distorcida. Além disso, havia implicações patrimoniais. Se Xiena tivesse sido oficialmente reconhecida como sua filha,
ela teria direito legal a uma parte da propriedade. Isso poderia ter afetado os interesses de Indrani, sua segunda filha, e do próprio Peter. Raul não tinha apoio. A família de Peter era contra ele. Indra não alegou que ele estava tentando desacreditar a família. Houve pressão tanto sobre ele quanto sobre seu círculo social. No entanto, ele continuou agindo. Tornou-se a única pessoa a pressionar abertamente e consistentemente pela reabertura do caso. Ele contatou a imprensa, advogados e participou de debates públicos. Ele tinha fatos, confissões, documentos e provas forenses, mas pessoas influentes, dinheiro e conexões estavam contra ele. Após a confissão e o depoimento de Rai, a investigação ganhou impulso. Em pouco tempo, Indrani Mukherjee, seu ex-marido Sanjeev Khanna e Peter Mukherjee foram presos. As prisões foram baseadas em informações fornecidas por Rai, na confissão de Sanjeev Khanna e em provas de DNA que confirmaram que Shiana era filha biológica de Indrani. A acusação se baseou no depoimento consistente do motorista de Rai, em sua descrição da rota, da cena do crime e das ações dos participantes. Sanjeev Khanna corroborou parcialmente essa versão. Ele admitiu ter participado da ocultação do corpo, confirmou estar no carro e que Shiana realmente havia desmaiado após beber. Ele também admitiu ter queimado o corpo na mata sob espuma. Essas confissões eram consistentes com o depoimento anterior de Rai. No entanto, a investigação foi assolada por sérios problemas. As imagens de segurança da mansão onde Indrani e Peter moravam estavam ausentes no dia em que o pneu sumiu. Em todos os outros dias, as gravações ocorreram sem incidentes. Somente em 24 de abril de 2012 as câmaras foram desligadas. A causa não pôde ser determinada. Além disso, não havia provas diretas que confirmassem o horário do assassinato. Não havia vestígios de nada no carro ou nas roupas dos réus que pudessem ser usados como prova no tribunal. A polícia não conduziu nenhuma investigação em 2012, o que levou à perda de provas. O caso foi inicialmente ignorado, e isso afetou a base probatória. A defesa explorou todas as fragilidades. Indrani e Peter tinham advogados renomados. Eles questionaram a credibilidade do depoimento de Rai, alegando que ele havia se incriminado e incriminado outros em troca de um acordo. A confissão de Sanjeev foi considerada inválida, alegando-se pressão. As provas de DNA foram contestadas, com alegações de possíveis erros e substituições. O julgamento se arrastou. Apesar da publicidade, nenhum dos réus foi oficialmente considerado culpado. Nem Indrani, nem Peter, nem Sanjeev foram condenados. O crime, com sua vítima identificada, confissão e motivação, permaneceu sem solução legal. Dinheiro, conexões e uma defesa experiente provaram ser mais fortes do que as provas e os depoimentos. Em 2022, todos os principais réus do caso estavam livres. Rai, apesar de ter fornecido informações cruciais à polícia, também foi libertado. Sua cooperação com a investigação e a ausência de outros crimes graves serviram de justificativa para uma pena mais branda. Sanjeev, que admitiu ter participado da ocultação do corpo, também escapou da punição. Peter, acusado de ocultação de informações e envolvimento indireto, foi libertado porque a investigação não conseguiu comprovar seu envolvimento. Indrani, a figura central do caso, continuou a negar a culpa e foi libertada sob fiança. Raul foi o único que continuou lutando. Ele desconfiava do sistema. O julgamento demonstrou a facilidade com que figuras poderosas podem escapar da responsabilização. Apesar da confissão e dos fatos, a justiça falhou. Um caso com vítima, motivo, testemunhas e provas permaneceu sem condenação. Raul compreendia as consequências de seus atos. Ele vivia com a consciência de que poderia enfrentar pressão, ameaças ou isolamento a qualquer momento. Não sabia até onde chegariam aqueles cujos interesses ele havia afetado, mas não tinha intenção de parar. Shiana Bora foi oficialmente dada como morta. Testes de DNA confirmaram sua identidade. Contudo, quando todos os réus foram libertados, nenhum tribunal havia considerado o caso um homicídio. Não houve artigo, nem sentença, nem pena de prisão. Shiana simplesmente desapareceu. Ela permaneceu uma pessoa cuja morte não foi oficialmente classificada como crime. Raul continua buscando a verdade. Para ele, o caso não está encerrado. Seu objetivo é a justiça. Não por status, não por vingança, mas para que o nome de Shiana não desapareça da realidade, assim como desapareceu dos registros oficiais. Obrigado por assistir. Recomendo também que você confira outras histórias igualmente chocantes no meu canal. E não se esqueça de se inscrever. Até breve.